Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e hoje eu pretendo falar sobre a questão da definição do conceito de conservadorismo e dos problemas da confusão que existe na direita brasileira sobre a falta de compreensão e a confusão que existe na compreensão desse conceito. Então eu peço que se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos e se por acaso ficarem longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.75 vezes, que ainda dá para entender e fica mais rápido. Então, a primeira coisa é que o que me deixou mais motivado para fazer um vídeo sobre esse assunto foi a entrevista do Eduardo Bolsonaro com o Olavo, que saiu aí essa semana passada. E aí o Eduardo Bolsonaro começa elogiando o Olavo, falando que ele é muito importante no conservadorismo, que é o cara do conservadorismo e tal. E eu concordo com ele. Porém, eu concordo com o Eduardo que o Olavo é uma figura importante do conservadorismo no sentido que ele foi o inspirador do conservadorismo no Brasil. Eu acredito que se não fosse a obra do Olavo, não existiria conservadorismo, não existiria um movimento conservador consciente dessa condição no Brasil. Porém, o próprio Olavo não se considera conservador. O próprio Olavo, em várias aulas, fala que não é conservador. E que ele não se denomina nada, ele não se considera nada e tal. E existe um problema muito grande no fato de um movimento político que adota determinada denominação é fundamentado pelo pensamento de um cara que rejeita essa denominação e os adeptos desse movimento não estão conscientes dessa tensão interna. É uma coisa que não teria problema nenhum caso as pessoas estivessem, pelo menos um número razoável de intelectuais da direita estivesse consciente disso e soubesse articular dialeticamente esse problema. Então, se existisse intelectuais que tivessem conscientes de que o fato do Olavo, que é a inspiração do conservadorismo, não se denominar conservador, exigir uma atenção melhor para os intelectuais que levantam a bandeira e que se denominam conservadores abertamente, consigam articular esse fato dessa ausência teórica da defesa do conservadorismo por parte do Olavo com a necessidade da estruturação de um movimento conservador consciente dessa condição. Então, o que é interessante aí é que logo depois dessa entrevista, o Olavo deu uma aula no COF com esse assunto, que um dos principais assuntos era esse, sobre ele não ser conservador. Então, quando o Olavo já começou falando, olha, aqui tem um livro do João Camilo de Oliveira Torres e tal, que ele fala do Russell Kirk, e que tem os princípios do conservadorismo. Então, assim que o Olavo falou sobre os princípios do conservadorismo, falou que ia ler, na hora eu já raciocinei, porra, se ele vai ler isso, vai ser para ele falar que ele não é conservador, para ele tirar o corpo fora dessa denominação aí da mídia ou de parte da direita. E, obviamente, foi isso que ele fez. Então, ele foi analisando, olha, o conservador, segundo os princípios do Russell Kirk, tem que acreditar nisso e eu não acredito. Tem que acreditar naquilo outro e eu não acredito. Então, o que acontece? Isso se deve a uma característica peculiar do pensamento do Olavo, que é a disposição antidoutrinária do Olavo. Então, não apenas a denominação dele sobre conservadorismo, mas qualquer doutrina estabelecida de forma clara, com determinadas pautas, determinados princípios que a pessoa tem que aceitar, dar o risco ali que aceita e entrar no movimento. O Olavo rejeita tudo isso. Porque a própria filosofia dele parte de uma ideia de que você conhece a verdade, conhece a realidade como você conhece uma pessoa. Então não tem como você descrever em uma forma verbal todas as características daquela pessoa. Por exemplo, você só tem como ir descrevendo, ter uma lembrança imprecisa daquela pessoa e, no entanto, você sabe que ela é verdadeira, que aquela pessoa realmente existe e tal. Então eu acredito que por causa desse ponto de partida, a atividade intelectual aí da filosofia do Olavo se baseia em uma descrição do que está acontecendo e, vamos dizer, que inclua um apelo retórico, que inclua impressões
afetivas, estéticas sobre aquilo, mas se afasta da ideia de uma definição clara e precisa e bem estabelecida para você descrever alguma coisa de forma simplificada, para você criar uma teoria a partir daí, que é basicamente o que existe no liberalismo, na teoria dos liberais, dos libertários. Eles têm uma consciência muito maior da definição específica do que é ser um liberal, do que é ser um libertário, do que os conservadores. E então o que acontece? A própria definição do conservadorismo, a partir dos autores conservadores, já é problemática. Já nessa definição já existem tensões internas que dificultam a criação de um movimento político a partir daquelas ideias. E no caso do Brasil, isso ainda é agravado pelo fato do próprio intelectual que baseia o movimento conservador, além de não se declarar conservador, a filosofia dele também agrava esse problema do conservadorismo, de não existir uma definição teórica precisa. Então o que acontece? Por que eu acho que isso é um problema? Eu acho que é um problema porque, na medida em que os aspectos que definem o movimento político se tornam imprecisos e vagos, aquelas mesmas pautas, aquele mesmo discurso, pode ser aproveitado por outro movimento político que leve as pessoas que têm aquela mentalidade para uma direção diferente daquelas que elas têm realmente as aspirações. E se aproveita da retórica e do discurso conservador para usar isso em favor de outro projeto político, de outro tipo de proposta que não tem nada a ver com o conservadorismo e até anticonservadora, que é o que aconteceu com os anarcocapitalistas. Apesar disso não ser em grande número, eu acredito que seja um fenômeno muito relevante por causa do nível intelectual, da fundamentação intelectual bem consolidada das pessoas que adotaram esse discurso de que o verdadeiro conservador tem que ser ANCAP, que pelo menos Paulo Cogos parece que fundamenta isso de forma bem construída. Então, para mim, isso é mais relevante no caso das discussões políticas do que ter um grande número de adeptos, porque eu acho que uma teoria bem construída, uma hora ou outra, vai causar um impacto na sociedade. E às vezes, até mesmo uma teoria que tenha muitos adeptos, se ela não tiver um fundamento intelectual consolidado, uma hora ou outra ela vai entrar em decadência ou vai ter problemas internos que vai dificultar. Então é importante você analisar o nível aí das pessoas que participam do debate político de determinada vertente para você identificar qual vai ser a importância dessa vertente na sociedade a longo prazo. E no caso do conservadorismo, você percebe isso, que aqueles princípios conservadores que eram considerados importantes, como que eram considerados, na verdade, a definição do conservadorismo, como, sei lá, ceticismo político, a crença numa ordem religiosa estabelecida e tal. Porra, tudo isso aí foi defendido até pelo Nando Moura, pelo Paulo Cogos, e ficou muito evidente o quanto a falta de clareza na definição desses princípios foi prejudicial para o conservadorismo, porque a ideia de ceticismo político, por exemplo, o discurso do Nando Moura, o conservador tem que ser cético politicamente, então o conservador tem que desconfiar de todos os políticos e não pode gostar de um político. Então, beleza. Mas o esquerdista também pode ser cético politicamente, o anarquista então vai ser o mais cético de todos, porque acha que todo governo vai ser uma merda. Então, tipo, é fácil para um anarcocapitalista, sei lá, o Cogos, ou até mesmo seria, se por acaso algum anarcomunista quisesse usar isso, eu também sou cético politicamente, então eu também sou conservador. E, de fato, para o Nando Moura, ser conservador se tornou sinônimo de esculhambar o único governo conservador viável do Brasil. Então, tipo, o princípio que define o conservadorismo, pelo fato dele ser estabelecido de forma imprecisa, de forma que abre margem para ele se adaptar em outro projeto anticonservador, acabou sendo usado pelo Nando Moura em uma retórica que estrategicamente é anticonservadora, porque ele está usando um princípio conservador para bater na única viabilidade, no único projeto político viável de poder de um movimento conservador, que é o governo Bolsonaro. Então, assim, por isso que eu acho que essas pautas não, né? Essas definições vagas,
essas características dos conservadores definidas de forma tão vaga assim, pode abrir margem para, vamos dizer, os conservadores cavarem a própria cova, em muitos casos, porque eles dão munição para grupos políticos que não são comprometidos o suficiente com o conservadorismo para no futuro se tornarem movimentos anticonservadores, como foi muito claro na situação do Nando Moura e dos seguidores dele, que usaram a ideia de ceticismo político como arma, vamos dizer, para criar um ativismo anticonservador, porque se você vai esculhambando o único governo conservador viável, você está sendo anticonservador, porque você está esculhambando projetos de poder concreto em nome de uma ideia utópica de conservadorismo, que na verdade nem é uma ideia utópica porque não é bem delimitada. O Nando Moura, se perguntar para ele o que é o conservadorismo, então não vai saber dizer, mas em nome de uma compreensão superficial de algo que é visto como conservadorismo, que é apenas a ideia do ceticismo político, ele já foi suficiente para ele criar uma forma de ativismo político que foi contraproducente para o movimento conservador que já existe. Então também foi cavar a própria cova, o conservadorismo apostar num tipo de retórica que abre margem para acontecer esse tipo de coisa. Então, resumindo, eu quero dizer que a forma como os conservadores usaram até hoje as características aí de um conservador para definir o que é o conservadorismo é uma forma muito imprecisa e que abre margem para acontecer muitas contradições internas que podem levar a crises no movimento conservador, como o que aconteceu no Brasil. Então, eu acho que isso é uma forma muito pobre, muito inadequada de denominar o conservadorismo. E isso se expressa em algumas propostas aí dos princípios conservadores, desde o Russell Kirk, que também é visto no Scruton, que é, por exemplo, conservadorismo não é ideologia. Conservadorismo é uma ojeriza a ideologias, sei lá o quê. Então, como que você interpreta isso? Depende da sua concepção de ideologia. Você pode dizer que ideologia é um movimento revolucionário que quer mudar a sociedade como um todo, mas é muito fácil você pegar e distorcer o conceito de ideologia para qualquer discurso político baseado que defenda determinadas pautas baseado em algum discurso coerente sobre a realidade. Basicamente qualquer proposta política, de ação política em favor de determinadas pautas. Então, assim, o conservador vai ser contra a proposta política de algumas pautas. Então, o conservador não pode votar, o conservador não pode fazer porra nenhuma, porque aí ele já vai estar aderindo a uma ideologia, porque está aderindo a um projeto de governo e tal. Então, essas definições imprecisas sempre acabam cavando a própria cova do conservadorismo, que vai gerar crises depois. Mas eu também não quero dizer que a definição do conservadorismo tenha que ser... Aliás, que a definição de qualquer conceito dentro das ciências humanas tenha que ser no modelo abstracionista, formalista, vamos dizer, dos liberais e libertários. Que o espectro libertário e liberal, por assim dizer, que inclui os anarcocapitalistas. Que seria uma visão formalista no sentido de buscar um paralelo com o raciocínio lógico-matemático, com as proposições da lógica matemática. Então, assim... vamos dizer, a defesa da ética argumentativa roppiana, por exemplo, é mais ou menos isso. O indivíduo é dotado da autopropriedade. Tudo que ele faz tem que ter... tudo que ele faz, a autopropriedade está intrínseca nisso. Aí o indivíduo tem interesse de agir no mundo, os outros também têm interesse de agir no mundo, e o interesse de um é contraditório com o outro. E a ética é o que resolve conflitos. Então, uma forma de resolver os conflitos é delimitando ali o alcance da propriedade de cada um de forma absoluta, porque é inegável que o ser humano tenha a propriedade absoluta do seu próprio corpo e tal. Cria um raciocínio a partir disso. Qual que é o problema aí? O problema é que não existe um aprofundamento dialético aí na definição das premissas desse raciocínio. Então, tipo, a ética é acabar com os conflitos e foda-se. Não interessa quais são os tipos de ética, qual que é a substância, vamos dizer, da ideia de ética numa discussão filosófica, não interessa nada disso. Você estabelece de forma abstrata, de forma mais simplificada possível para você incluir aquilo no raciocínio matemático, e o mais importante vai ser a análise da forma desse raciocínio, da estrutura lógica desse raciocínio, não
a comparação daquelas premissas com a realidade. Então é por isso que eu chamo de formalismo, porque o mais importante é a análise da forma. Eu também não acho que isso seja certo, porque senão entra tipo no diagrama de Nolan, que você pode definir a partir de determinadas pautas o posicionamento da pessoa. Então, tipo, a favor das liberdades civis, a favor da liberdade econômica. Aí é o libertário, é o mais bonzinho de todos, a favor de todas as liberdades. A favor das liberdades civis e contra a liberdade econômica. É da esquerda. A favor das liberdades, contra as liberdades civis e a favor das liberdades econômicas. Aí é o conservador. Então o que acontece? Isso é uma forma abstracionista de você definir. Porque, por exemplo, a simples ideia de contra liberdades civis é indefinida. Porque se você fala, por exemplo, não, eu sou contra a maconha. Então beleza, é contra a maconha a favor da liberdade econômica. Então é conservador. Mas você também pode ser tipo, eu quero que passe uma lei contra piadas racistas, piadas homofóbicas, ou alguma coisa assim. Também é alguma coisa contra as liberdades civis, porque você está restringindo a liberdade de expressão. Mas o que piadas, lei contra piadas homofóbicas, contra piadas racistas tem a ver com conservadorismo? Isso tem mais a ver com a esquerda, com o marxismo e tudo mais. Então eu acho que por aí já dá para você ver a insuficiência dessa tentativa aí, a partir do diagrama de Nolan, de identificar de forma mais simples, mais abstrata e a partir desse raciocínio formalista que eu defini anteriormente, o posicionamento político das propostas aí, de cada um. Então esse posicionamento tem problemas como esse que eu citei da questão de fato da ideia de liberdade civis ser definido de forma vaga, abrir margem para confusões como essa. Uma lei contra piada racista é uma agressão contra a liberdade civis da mesma forma que proibição de maconha. Então, mas mesmo assim as coisas, o movimento social que permitiu, vamos dizer, a construção de uma proposta é muito diferente do outro, é dramaticamente diferente, e um é da esquerda e um é da direita. Mas como você vai entender isso? Não é a partir de uma definição abstrata do que é contra a liberdade civis, a favor de pauta não sei o quê. É através de uma compreensão do processo pelo qual foram construídos esses discursos aí. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a melhor forma para você definir um conceito nas ciências humanas não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é uma coisa totalmente vaga, como no conservadorismo e no ceticismo político, sei lá o quê, porque o ceticismo político também é compartilhado por todas as outras vertentes. Ninguém pega e fala, não, eu confio 100% no político, todas as vertentes tem gente que desconfia, então isso é uma coisa muito vaga. Mas também não vai ser uma coisa tão precisa e tão, vamos dizer, restrita à análise lógica do formalismo daquele raciocínio como no caso da tradição libertária e anarcocapitalista, que eles acabam colhendo os conceitos de forma arbitrária, de forma que eles não fazem uma comparação do estabelecimento daquele conceito com todas as situações concretas para que esse conceito seja o mais depurado possível, porque eles pegam e tentam forçar uma simplificação, porque é como se não importasse muito a forma como os conceitos são estabelecidos e toda a atenção ficasse voltada só para a estrutura lógica da argumentação. Aí também é outro erro. Então eu acho que a fonte mais confiável para você usar como parâmetro para o método que deve ser usado nas ciências humanas é o estudo do método aristotélico sobre os problemas sociais, como, por exemplo, sei lá, quando ele fala da criminalidade, quando ele fala dos tipos de constituição e da ética também, que também está interligada aí com a ideia de filosofia social e política. Como que o Aristóteles usa, qual o método que o Aristóteles usa para definir os conceitos? Primeiro ele fala na ideia do consenso dos sábios, mais ou menos, que é uma busca pela comparação entre diferentes soluções para um problema. Então, tipo, o que é justiça? O fulano de tal fala que justiça é tal coisa. O filósofo fulano fala que justiça é outra coisa. Então ele vai comparando todas as concepções existentes de justiça e a partir dessa comparação ele vai identificando um núcleo comum nessas ideias que vai definir, que a melhor forma de definir é aquela essência que está contida em todas as ideias de justiça. Mas pode ser que não exista esse núcleo, pode ser que essa essência comum seja confusa, seja de certa forma seja impossível de identificar.
Então o que existe, na verdade, é uma tensão entre diferentes conceitos de justiça. Então você vai tentar, no mínimo, articular essa tensão através da comparação de várias concepções possíveis. Então eu acho que nas ciências humanas é assim que você tem que fazer. Então, tipo, a partir daí, você não vai ter uma definição tão precisa aí quanto no caso do diagrama de Nolan. O fulano é contra liberdades civis e a favor de liberdade econômica, então ele está em determinado espectro. O outro fulano usando premissas muito simplificadas e voltando a atenção toda mais para a coerência lógica aí do raciocínio do que para o desenvolvimento dialético de como são formadas essas premissas. Porém, também vai ser muito melhor do que o caso do conservador cético politicamente, foda-se. Então, a partir daí, como que você faria para definir o que é o conservadorismo? Você ia vendo quais são os grupos da sociedade que são considerados conservadores e que se denominam conservadores. Então tem, sei lá, o Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Winston Churchill foram os conservadores mais relevantes historicamente. E aí você pode colocar, sei lá, o outro cara das igrejas evangélicas, o Bolsonaro, que se consideram conservadores. Então, quais são os elementos que eles têm em comum? Então, pode ser determinada visão moral parecida e tal. E, observando isso aí, o que eu considero que seja essa essência em comum, não só desses exemplos de políticos aí que eu citei, mas de todos os outros todos os outros exemplos conservadores. Eu acho que o que eles têm em comum é a adoção de uma visão de mundo que aceite determinados valores morais, que aceite como prioridade em relação aos valores morais do iluminismo, que seria busca pela igualdade, busca pela liberdade, etc., na concepção das filosofias políticas derivadas do iluminismo. O movimento conservador vai priorizar em relação a esses valores os valores que são ligados à moral judaico-cristã. E que, como essa moral judaico-cristã, historicamente, como esses valores da moral judaico-cristã encontraram seu fundamento no aristotelismo e na filosofia cristã escolástica, proveniente de uma determinada interpretação do platonismo e do aristotelismo, então normalmente esses valores e o discurso conservador está ligado a essa filosofia que fundamentou esses determinados valores específicos. Mas não quer dizer que seja impossível o cara ser, sei lá, aristotélico e tal, ele pega o conceito de justiça do Aristóteles e defende o marxismo, defende a esquerda baseado nisso. Não é impossível. Também não é impossível o cara ser ateu e não acreditar em filosofia cristã nem nada, mas por algum motivo pode ser uma passionalidade, pode ser uma cisma que ele tem, ou pode ser um método racional, científico, sei lá, mas por algum motivo ele chega à conclusão de que devem ser defendidos os mesmos valores que fazem parte dessa interpretação tradicional da moral judaico-cristã, que também você pode pegar e falar, não, o verdadeiro Jesus é comunista, o verdadeiro Jesus é o Jesus do Pó dos Fundos. Eu não sei, não entro no mérito de discutir ou não, mas a questão é que para um conservador, mesmo que realmente o verdadeiro Jesus tenha sido o Jesus Porta dos Fundos, para o verdadeiro conservador, a ideia de valores cristãos não é essa ideia da realidade histórica, pelo menos na definição disso nas discussões políticas. A ideia de preservação dos valores cristãos é os valores cristãos da forma como eles foram compreendidos por essa tradição filosófica aí medieval e dos pensadores cristãos tradicionalistas até hoje. Então, voltando aí à possibilidade de ter um conservador ateu, o cara pode ser ateu, pode ser agnóstico, sei lá, e defende que a preservação desses mesmos valores, que foram fundamentados na filosofia escolástica e judaico-cristã, na grande maioria dos casos, ele defende que a preservação desses valores deva ser prioridade em relação à concepção iluminista dos valores da igualdade, da liberdade, etc. Então, o cara vai lá e pode defender isso. Mas é uma coisa muito rara, tipo, 1% dos conservadores, assim como 1% dos aristotélicos e tal, vai defender outro tipo de moral incompatível com essa. Mas a definição, até mesmo no aristotelismo, não tem a pretensão de ter a mesma clareza do raciocínio matemático,
que você percebe que os teóricos libertários anarcocapitalistas, por exemplo, procuram no seu raciocínio. Porque o próprio Aristóteles definia que cada objeto tem um tipo diferente de verdade. Cada objeto tem um método diferente que tem que ser usado para compreender o que é verdade, e alguns não vão ter uma resposta 100% precisa. Alguns só podem ser mais sugeridos do que ter uma resposta definitiva mesmo. E nas ciências humanas é assim porque as discussões sobre ciências humanas são mais abrangentes, porque envolvem toda a variabilidade possível de decisões da mente humana, então é uma coisa muito mais difícil de criar um discurso linear certinho sobre isso. Então eu acho que a definição do conservadorismo essa não é só isso, não é suficiente, mas eu acho que a principal característica é essa, a priorização de determinados valores ligados à concepção de moralidade e de senso de justiça que existe na tradição judaico-cristã, e a priorização desses valores em relação aos valores iluministas, aos valores que baseiam aí o progressismo e tal. E isso geralmente se reflete na ação política, porque o pessoal fala, eu sou conservador e anarcocapitalista, então tipo, eu sou tão conservador, eu sou tão certinho, tão apegado aos valores religiosos inflexivelmente que eu não vou apoiar o Estado, porque o Estado é corrupto, monstruoso, não sei o quê. Mas isso não é ser conservador, pô. Isso, quem tinha essa ideia de apego absoluto, vamos dizer, aos valores religiosos e a uma visão ética a ponto da realização dessa visão ética ser vista como algo possível de ser feito perfeitamente na sociedade, eram os kantianos, e eu acredito que os revolucionários protestantes das cidades suíças, que foram os primeiros governos totalitários, então todos os movimentos progressistas, não tinha nada a ver com conservador. O conservadorismo, na verdade, na medida que ele se relaciona com os valores judaico-cristãos, ele se relaciona com uma certa visão moral que admite a ideia da gradação de importância da realização daquele valor. Então, tipo, aquele valor não vai ser realizado 100%, porque o ser humano é imperfeito e tal, mas a gente pode se aproximar daquilo na medida do possível. E que eu acho que isso, na verdade, está relacionado com a filosofia aristotélica e tomista na questão dessas filosofias permitirem uma fundamentação desse tipo de visão. Então, é um tipo determinado de interpretação sobre os valores cristãos, judaico-cristãos, que é compatível com a ideia do tradicionalismo e que se expressa filosoficamente, na grande maioria dos casos, através da filosofia aristotélica e da escolástica. Então eu acho que através dessa concepção dá para você dizer que o Olavo de Carvalho seria conservador, porque tudo que o Olavo fala, na verdade, ele tenta passar essa ideia de que não, eu não defendo nada, eu só critico, não defendo nada. Isso não é verdade, porque ele defende a Igreja Católica, defende valores do catolicismo, valores cristãos e tal. Então, isso pode ser porque ele tem certo medo de se apegar a um formalismo para defender alguma coisa que seria a doutrina e chegar lá e isso se tornar uma armadilha. Como, por exemplo, talvez eu cheguei a fazer essa hipótese de que a experiência dele com o tradicionalismo schwanniano que tenha levado a isso. Porque ele viu que, na verdade, a estrutura metafísica que eles defendiam sobre a simbologia do catolicismo, da religião, de todas as religiões e tal, era inegável. Então era uma doutrina inegável. No entanto, essa doutrina era usada para defender uma coisa que essa doutrina conduzia a pessoa para um ponto que ele discordava, que ele achava errado, que era o Islã dominar as outras religiões, no âmbito esotérico e tal. Então talvez por isso ele tenha ficado traumatizado com a ideia de doutrina, mas não sei. Mas o fato é que ele pode ser considerado, de certa forma, na medida que ele defende os valores cristãos. E também, no âmbito político, as mensagens dele, mesmo que ele não defenda isso abertamente, são para valorizar medidas políticas baseadas nesses valores. Então eu acho que, por enquanto é isso. Tem muito mais para falar sobre essa definição, mas por enquanto é isso. Muito obrigado.